Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nosso culto de hoje é em ação de graças. Pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos que estão a caminho, por tudo que nós temos colocado nas mãos do nosso Deus, na certeza que o Senhor é um Deus que age, é um Deus que opera maravilhas no nosso meio. Até aquelas coisas que nem são tão agradáveis assim, muitas vezes são recursos de Deus para nos ensinar lições preciosas. Eu queria também agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês, por aquelas que fizeram aniversário de casamento, 50 anos, nossa irmã Moseles. E eu glorifico a Deus pela vida desta pequena comunidade que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Este mês, mais uma vez, nós completamos a nossa cota de cestas básicas e o alimento tem chegado a muitas mesas. E eu glorifico demais a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor faça multiplicar os celeiros de cada um de vocês. Que a graça seja derramada abundantemente em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 16 e 17, os últimos versículos deste capítulo. Segunda aos Tessalonicenses 2, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Nós queremos Te render graças, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor tem nos sustentado com a Sua mão direita fiel, apesar de nós. Graças Te damos por absolutamente tudo, Senhor. Pelas bênçãos recebidas e por aquelas que nós estamos aguardando a resposta, na certeza que essa resposta virá. E que tudo seja segundo a Tua santa, excelsa e soberana vontade, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações no dia de hoje, de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a gente tem feito nos últimos tempos muitas escutas, e essas escutas muitas vezes têm sido de certa forma dolorosas, e a gente tem acompanhado a vida de muitos amados irmãos que têm atravessado desertos extremamente abrasadores, e nunca foi tão necessário declararmos que precisamos sim de esperança, de ânimo e de fortalecimento. Todos nós, indistintamente. São muitas as dificuldades, os estreitos, pelos quais estamos passando. É como a gente conversava antes do culto. Muitas vezes
Determinadas situações, elas vêm como bênçãos disfarçadas. Vou explicar. Uma vez eu li, um autor bíblico disse que muitas vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm estilhaçando vidraças. E a gente acha que aquilo vem para trazer uma agonia, um entristecimento, enfim. E na verdade é um recurso de Deus para que a gente chegue até aquele momento onde a bênção se materializa diante de nós. Essa epístola, ela foi enviada pelo apóstolo Paulo, primeiro para corrigir um erro doutrinário de que as tribulações que aqueles irmãos estavam experimentando eram já as tribulações referentes ao dia do Senhor. Este ensino fora disseminado por falsos mestres, dizendo que tinha sido dado supostamente pelo apóstolo Paulo. Fato comum naqueles dias. O apóstolo trata imediatamente de desfazer o engano e encorajar aqueles irmãos que também haviam passado por perdas sérias de entes queridos, havia luto na igreja. E o apóstolo corrige aquele ensino errado, trazendo as palavras consoladoras dessas duas epístolas. Os versículos que foram mencionados no início trazem um duplo pedido na oração apostólica por aqueles irmãos. Primeiro, que o Senhor dê ânimo aos corações. Precisamos de ânimo para seguir em frente, mesmo apesar das dificuldades que não são poucas. Eu conversava com as irmãs antes do culto, e eu dizia que quando você vai para um médico, é como você leva um carro velho para a oficina. Você vai com por causa de um defeito. O mecânico acha 200. Assim fui eu. Cheguei no médico, fazia 5 anos que não ia. Quando eu cheguei, o médico desfilou diante de mim um rosário de coisa desmantelada em mim. Eu disse: tem alguma coisa em mim que preste? Aí eu disse: não é mais fácil o senhor dizer o que está bom, porque o que está ruim é uma lista tão grande, que eu disse: misericórdia. E aí eu estava dizendo ao Senhor: o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe exatamente do momento que eu estou vivendo. Ninguém melhor do que Ele sabe. Ele é aquele que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Olha, meus irmãos, as lutas têm sido grandes, mas hoje eu fui desafiada pelo Senhor a oferecer um culto em ação de graças, exatamente no meio de tudo que estou vivendo e que estamos todos vivendo. Nós encontramos nessa epístola várias exortações do Senhor para encorajar seu povo a seguir em frente. Eu queria trazer essa palavra para vocês hoje. Assim como eu estou sendo encorajada pelo Senhor a seguir em frente, eu quero dizer a vocês hoje: não importa o estreito pelo qual você está passando, coragem, é preciso prosseguir. Por meio do salmista, o Senhor diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando as nossas orações quanto ao que necessitamos aparentemente demoram em ser atendidas, é hora de aquietarmos o nosso coração e esperar nas infinitas possibilidades de Deus. Deus não demora, Ele capricha. E o Senhor tem caprichado na resposta àquelas orações que você tem feito nas madrugadas, aquele momento de chorar no banheiro, chorar escondido. O Senhor tem ouvido as suas orações. E grandes coisas estão sendo preparadas
para cada um de nós. A resposta já está a caminho. E hoje a gente oferece esse culto em ação de graças por essas respostas do Senhor para cada um de nós. Segunda coisa, Paulo pede também que o Senhor os fortaleça para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. A palavra também nos exorta a buscar fortalecimento em Deus. Por meio do apóstolo Paulo ouvimos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É quando agimos no meio das nossas debilidades, fazendo o bem, tanto em atos quanto em palavras, que a glória de Deus é avultada. Porque aqueles que estão à nossa volta percebem que a força não está em nós, a força está naquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu comecei uma campanha por uma cadeira de rodas. E parece que nesses momentos que as coisas estão mais difíceis é que as demandas das pessoas acontecem. A pessoa veio me pedir porque achava que eu ainda tinha a cadeira de rodas usada pelo pastor Mauro. Mas não tenho mais porque doei. E eu disse: mas eu sei quem é que tem uma cadeira de rodas. Jesus. E Ele vai mandar. Ou a cadeira usada ou a cota para a gente fazer para comprar uma cadeira nova para um idoso de 81 anos que precisa sair do hospital, mas não pode comprar. Eu tenho certeza que a glória do Senhor há de descer nessa situação. Nesses momentos, temos a nítida consciência que a honra e a glória são exclusivamente do nosso Deus. E aí a gente traz algumas reflexões a respeito de tudo que nós temos vivido e especialmente acerca daquilo que acabamos de ler. Como estamos todos necessitados da bendita dádiva do ânimo e do fortalecimento vindos do Senhor, para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Há situações que a gente sabe que não há nada humano que possamos fazer, mas nós podemos orar. E quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor rasga os céus e envia de lá aquilo que a gente sequer cogitou. Que o Senhor sempre envia infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera através dos seus filhos. Atos e palavras não podem ser dissociados, precisam andar juntos. Nesses dias ouvi uma dessas histórias tristes de tentativas de se dar bem, de se tirar vantagem à custa do outro. É o que mais a gente vê no nosso país, com raras exceções, é claro. Prática que tem extrapolado as fronteiras da política e encontrado adeptos em todas as áreas da sociedade. Na verdade, a inclinação para este tipo de coisa está arraigada e tem a origem na natureza caída do homem. Eu nunca vi tanto vigarismo como em nosso tempo. Misericórdia. Podemos pensar, mas isso é tão comum, qual a surpresa então? Vou dizer qual é a surpresa. É quando as pessoas em questão são chamadas de cristãs, ou pelo menos estão arroladas no rol de membros das igrejas. Como é difícil e triste a sensação de não poder confiar em ninguém ou quase em ninguém. Claro que há raras, repito, e honrosas exceções. Nesses dias, uma dessas escutas que eu fiz, pude ver a tristeza nos olhos de uma amada irmã por ter sido vítima de uma dessas ações inescrupulosas, que não vale a pena declinar aqui,
por parte de um suposto irmão na fé, ministro de louvor de sua comunidade eclesiástica. Certamente considerado ali uma bênção, mas que foi instrumento do maligno para tentar obter lucro ilícito à custa daquela querida. Que o ânimo e o fortalecimento do Senhor inundem o coração daquela irmã amada e de tantos outros que são vitimados por espertalhões sempre apostos. E depois de conversar com aquela irmã, de orar por ela, tentamos de alguma maneira, levantei algumas pessoas que podiam ajudar, para minimizar aquele prejuízo. Mas o prejuízo maior foi no coração. A tristeza de você olhar uma situação daquela e aquela situação ter sido provocada por um dito irmão na fé. Outra coisa que tem acontecido muito em nosso tempo, em tempos de selfies, fazer com uma mão sem que a outra veja tem sido quase impossível. Há uma verdadeira compulsão para se registrar tudo. E as boas ações realizadas no anonimato para a glória exclusiva de Deus estão quase extintas. Eu glorifiquei o Senhor porque aquelas pessoas a quem eu recorri, elas disseram: não cita meu nome. As pessoas que recebem as bênçãos de Deus, elas têm que olhar para cima, glorificar e exaltar o nome soberano do nosso Deus. Nós não somos nada além de meros instrumentos nas mãos de um Deus que prepara toda boa dádiva e todo dom perfeito. Que nós aprendamos nesse tempo de aridez, nesse tempo de, eu vou usar uma palavra que os jovens usam muito, nesse tempo de amostração, que a gente possa levar toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. E aí, parece que é exatamente nessas horas, quando as pessoas, ao imaginarem que não estão sendo vistas e nunca serão descobertas, que aplicam seus golpes, para usar uma palavra da moda. Anjos eleitos e caídos estão sempre olhando para nós. E esses últimos, sempre à espreita, aguardando uma oportunidade dada por nós para calcar nossos pontos de vulnerabilidade. O adversário sabe exatamente as áreas das nossas fraquezas. E é ali que ele vai calcar. Ele não vai investir nos pontos fortes que você tem. Não. Ele vai calcar exatamente naquela área em que você é mais frágil. E eu tenho trazido à igreja uma das áreas de maior fragilidade minha, que é o temperamento. Tem hora que é uma vontade de quebrar a cara do outro tão grande que vocês não sabem não. E se eu não confessar isso aqui, o adversário vai se levantar contra mim e forjar situações para que eu perca a comunhão com meu Deus. E muitas vezes as situações são tão terríveis que eu paro assim, conto até 10. Eu digo: arreda, Satanás. Eu estou com a vontade de quebrar a cara daquela pessoa, mas eu quero quebrar primeiro a tua. E é isso que a gente tem que fazer. Desmascare o seu pecado
antes que ele desmascare você. E o leque em relação às nossas inclinações é imenso. Cada um de nós que aqui está sabe exatamente a área de fragilidade que tem. E é ali que você tem que botar um guarda. É ali que você tem que clamar ao Senhor. Senhor, me fortalece aqui. Tem misericórdia de mim. O salmista fez uma aliança com os seus olhos. Fez uma aliança com a sua boca. Muitas vezes precisamos fazer uma aliança com as nossas mãos, com os nossos pés, para não sermos envergonhados no meio de tudo que nós temos visto e vivido. E aí eu queria parar um pouco aqui e clamar ao Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. Não seja um fiscal da vida do outro, seja um fiscal da sua própria vida. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe fortaleça nas áreas de vulnerabilidade. E você vai ver a glória de Deus descer na sua vida e na vida da sua família. Invista oração pela sua família, porque o grande propósito do aniversário é desgraçar as nossas famílias. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, o mesmo desejo que estava no coração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Tessalônica deve estar em nossos corações continuamente. Seja bênção. Não fique simplesmente pedindo bênção, mas antes de você pedir uma bênção, seja uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Não é por acaso que o Senhor traz determinadas pessoas para perto de nós. Tem propósito de Deus nessas situações. Segundo lugar, aqueles irmãos precisavam de consolação por causa tanto das mentiras de ensinos forjados, quanto por causa da perda de entes queridos. Precisavam ter seus ânimos renovados e de fortalecimento para seguir adiante com esperança. Nós precisamos resgatar a esperança nas nossas vidas. Terceiro lugar, que o Senhor, Ele abra os olhos do nosso entendimento para que a gente possa aprender a discernir tanto bem quanto mal. Precisamos de ânimo para seguir a jornada, apesar das muitas perdas, como a morte da confiança, a morte do zelo, a morte do caráter em nosso meio e, sobretudo, o que é mais trágico, a morte do temor do Senhor. Muitos em nosso meio têm perdido o temor do Senhor. E isso é sério demais. E por último, quando essas coisas acontecem lá fora, dói, mas é compreensível. Mas quando os protagonistas são aqueles aos quais chamamos de irmãos, aí é trágico. E haja graça sobre graça. Que possamos despertar do sono antes que seja tarde. Que paremos de fazer associações com o mundo e voltemos para o Senhor de todo o nosso coração. Porque grandes coisas tem o Senhor para nós. Que a graça do Senhor, ela seja manifesta na vida de cada um de nós. Na área específica, onde nós precisamos de uma ação poderosa de Deus. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer nessa situação específica que cada um de vocês estão passando. Amém? Vamos
preparar para entregar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas.